a abrirem-se a ideias frescas para se renovarem. Despesa do governo com os salários aumentou em mais de 15% no primeiro semestre. União Desportiva de Songo consente terceiro empate consecutivo na Taça CAF. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O presidente da Frelimo desafiou hoje as organizações sociais do partido a abrirem-se para ideias mais frescas para assegurarem a sua renovação. Filipe Nunes fez este pronunciamento no encerramento da primeira reunião nacional das organizações sociais da Frelimo, evento que teve lugar na cidade de Tete. Dirigindo-se a centenas de membros das organizações sociais da Frelimo, nomeadamente a Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional, OMM e OJM, Filipe Nunes, na qualidade de presidente deste partido, começou por reconhecer o papel destas na angariação de membros para o partido que dirige. A confiança e a legitimidade que o povo continua a depositar na Frelimo decorrem em larga medida do trabalho que as organizações sociais do nosso partido tem estado a realizar junto das comunidades, angariando para as suas fileiras e as do partido mais e melhores membros. Destacamos nesta reunião a importância das organizações sociais continuarem abertas para novas ideias mais frescas que assegurem a sua renovação e a readaptação permanente aos desafios da atual conjuntura, preservando sempre o espírito patriótico. Por outro lado, Filipe Nunes instou estas organizações a trabalharem afincadamente para que a Frelimo saia vitoriosa nos próximos pleitos eleitorais. Temos perante nós a oportunidade ímpar de mais uma vez provar e convencer ao povo moçambicano que a Frelimo é o único partido preparado e organizado do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, para defender e materializar os interesses nacionais. Nesta reunião, guiados pela nossa palavra de ordem, lapidar, a vitória prepara-se, a vitória organiza-se, afinamos a nossa estratégia eleitoral centrada na nossa determinação de vencer as eleições em todas as 53 autarquias. Na ocasião, o presidente da Frelimo fez notar que as preocupações destas organizações sociais têm estado a encontrar respostas, citando, por exemplo, que dos 96.567 combatentes recentemente registrados, mais de 88.000 já beneficiam das suas pensões, enquanto que as mulheres e jovens encontram inserção nos diversos ramos de atividades. Por sua vez, as organizações sociais da Frelimo prometeram, em mensagem coletiva, responder aos desafios que lhes foram impostos pelo presidente Filipe Nunes. Ao mesmo tempo, saudaram os recentes acordos sobre a paz e a forma como Nunes tem estado a dirigir os destinos do país. Saudamos o camarada presidente pelos esforços incansáveis na busca de uma paz verdadeira e efetiva, na consolidação da unidade nacional e desenvolvimento social e econômico do país. Desses esforços, camaradas, podemos destacar os recentes acordos sobre a paz e, consequentemente, a promoção de alguns elementos da Renamo e que, doravante, fazem parte das Forças Armadas de Moçambique. É com frequência que o camarada presidente tem estado a visitar províncias, distritos, postos administrativos, localidades e povoações, com o objetivo de acompanhar de perto o cumprimento integral do programa quinquenal do governo. Destas visitas a vários locais do nosso país, os resultados são inequivocamente notórios, pois a produção e a produtividade de alimentos é uma realidade, havendo em alguns casos existência de excedente de diversos produtos, salvaguardando desta forma a segurança alimentar no seio das nossas populações.
A distribuição gradual das carteiras nas escolas é uma realidade irrecusável, fato que permite que as nossas crianças possam aprender o saber em condições condignas. Ainda hoje, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, enviou uma mensagem de condolências ao Presidente do Ghana pela morte de Kofi Annan, antigo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, bem como ao Secretário-Geral da ONU, António Guterres. A mensagem estende-se sobretudo à família, amigos e enaltece o papel de Kofi Annan na pacificação do mundo e na adoção e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. O chefe de Estado qualifica Annan como um diplomata e estadista global altamente talentoso e habilidoso, que trabalhou incansavelmente para tornar o mundo um lugar melhor para toda a humanidade, construindo assim pontes para a paz e direitos humanos. Continuamos com as notícias no Jornal da Noite. Gastos com salários no orçamento do Estado aumentaram em 15,3% no fecho do primeiro semestre deste ano, face ao igual período de 2017, ao atingir cerca de 46,2 bilhões de meticais. O pagamento na totalidade do 13º salário, bem como o levantamento dos atos administrativos verificados no primeiro semestre deste ano, influenciaram o aumento dos gastos nesta rúbrica, segundo o Ministério da Economia e Finanças. Vamos aos números. Entre janeiro e junho de 2018, o Executivo pagou perto de 46,2 bilhões de meticais, contra aproximadamente 39,2 bilhões de meticais pagos no igual período do ano passado. Ainda no período em análise, as horas extras tiveram uma realização na ordem de 1,6 bilhão de meticais, contra 1,2 bilhão de meticais pagos no primeiro semestre de 2017. Até final do ano, o Executivo de Filipe Nyusi fixou em mais de 88 bilhões de meticais o valor a ser gasto com salários, contra cerca de 78,3 bilhões de meticais pagos em todo o ano de 2017. De referir que recentemente o Fundo Monetário Internacional propôs que o governo reduzisse os encargos com a folha salarial e que o aumento nesta rúbrica não ultrapasse 5% em 2019, um esforço visando garantir o equilíbrio orçamental. O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique felicita o governo pela decisão de subir os preços de combustíveis. Agostinho Vuma diz que esta medida vai evitar que o país se iluda com uma economia subsidiada pelo governo. Reagindo à recente revisão em alta dos preços dos combustíveis, Agostinho Vuma elogiou o governo moçambicano pela decisão de ciclicamente ir atualizando o custo deste bem. Não podemos continuar a viver numa economia subsidiada, sob pena e risco de enganarmos a nossa tesouraria. Portanto, há uma preparação ainda que difícil no setor empresarial. Vuma diz que, para já, alguns setores serão afetados mais pesadamente. E são os casos da agricultura, turismo e transporte, que trabalham tendo como base o combustível. Para os casos de turismo e transporte, a solução será a subida dos preços para os consumidores finais. Neste caso, a subida foi um bocadinho maior do que aquilo que estávamos a prever. Portanto, afeta e já temos acumulado os aumentos anteriores, portanto, desta vez vamos ter mesmo que reajustar. Este ano já não pode subir, infelizmente, mas para o ano, sim, vamos ter que olhar para subidas de preço na acomodação, exatamente para fazer face ao que está a passar este ano. O mesmo não se diz sobre os empresários do agronegócio que, apesar de se sentirem sufocados com os novos preços dos combustíveis, dizem que a conjuntura econômica não permite aumento de preços para a sua atividade. Aqui a questão não é não poder subir, se fosse possível subir, subia-se, mas aqui é realmente um problema de o próprio produto não poder suportar, porque o poder de compra também é bastante baixo. Estamos numa época de produção normal, há muito produto e há pouca procura. As atualizações do preço de combustíveis começaram no ano passado, quando o governo decidiu retirar o subsídio para este produto e passar a fixar os preços de acordo com as condições no mercado. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos visitou e mostrou-se preocupado com o andamento das obras Omoene
Panda, na província de Inhambane. João Machetin diz que as obras estão atrasadas e apresentam problemas técnicos. Entretanto, o empreiteiro garante que vai cumprir com os prazos previstos. No segmento do trabalho na província de Inhambane, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machetin, foi-se inteirado das obras de construção da estrada Romuini-Panda. Trata-se de um projeto de 49 km de estrada, avaliado em 350 milhões de meticais. Entretanto, após ver o custo das obras, João Machetin revelou preocupação com o prazo previsto para o termo da construção da estrada. É uma obra que tem um prazo de 2 anos, iniciou em setembro de 2017, já estamos há 1 ano do fim da obra. Era expectável que houvesse uma relação direta entre o tempo de vigência deste contrato com a execução no terreno. Portanto, estaríamos nesta altura a falar de 50% de execução, mas na realidade constatamos que ainda estamos a 20%. Machetin falou também de falhas técnicas no trabalho já efetuado. Por exemplo, a estabilização do solo-cimento, esta estabilização está exposta. É verdade que houve aqui uma justificação científica, mas nós muitas das vezes preferimos embarcar por aquilo que é realisticamente execuível, não é? Vimos algumas fissuras e achamos que poderiam ser evitadas. O empreiteiro, representando o consórcio Ciabuca Construções e JJR, garante mesmo assim que vai cumprir com o prazo previsto. Entre este mês e o mês de setembro nós vamos começar a pavimentação com o revestimento e temos rendimentos na casa de 1 km por dia. Portanto, nós não estamos muito preocupados com a questão do prazo, porque nós vamos concluir a obra dentro do prazo, porque ainda temos 1 ano e 1 mês, isto está perfeitamente controlado. Com ou sem entendimento entre o governo e o empreiteiro responsável por esta obra sobre o andamento da mesma, a verdade é que depois dos 49 quilómetros entre o Muine e Panda, deverão ser construídos outros quilómetros até a província de Gaza. Isto porque o distrito de Panda faz fronteira com os distritos de Majicase e Chibuto, na província de Gaza. As imagens são de Abdul Manissa, Orlando Macuacua, para STV. Um comboio transportando carvão mineral da Vale colheu uma carinha do Ministério da Defesa depois do motorista ter tentado atravessar uma passagem de nível de forma imprudente. O caso deu-se em Nampula e não houve mortos nem feridos graves. O comboio de carga com 120 vagões de carvão mineral ficou parado durante horas, bloqueando a passagem de viaturas e pessoas na passagem de nível localizada no mercado Oresta, o principal grossista da cidade de Nampula. O acidente entre carro e comboio deu-se no final da tarde deste sábado, quando esta carinha do Ministério da Defesa tentou atravessar a linha férrea, cortando prioridade ao comboio que já se encontrava a escassos metros. O cálculo do motorista até podia ter dado certo, mas foi traído pela parte traseira da bagageira, que foi colhida pela composição. Susto para os militares que estavam a bordo. Como eu estava atrás, estava na ponta lá, então só eu vi o comboio a bater esse carro. Então o carro bateu-se ali, depois girou para aqui. Quando chegaram aqui, o comboio já estava a passar? Não, estava a passar, sim. Então ali onde bateu aí, bateu com a cabeça do gás, porque esse estava paralelo na linha. Não houve mortos, apenas um ferido ligeiro. Por sinal, um vendedor ambulante que se encontrava nas proximidades no momento do embate. Sofreu ainda na perna direita e o carro também não teve ainda como ainda aqui em frente, ainda na cabine. Esse ferido foi levado para onde? Já foi ainda levado ao hospital, ainda brevemente, mesmo há pouco tempo. Acidentes como estes são frequentes em passagens de nível por causa da falta de paciência dos motoristas, uma vez que o tempo de espera para um comboio com 120 vagões passar chega a ser de 20 minutos. Não é porque há problema de segurança. Segurança às vezes fecha, cancela, mas nós é nossa negligência. Houve confusão de carros e mesmo a ambulância não escapou ao longo tempo de espera. E quando a via foi liberada, o ambiente foi este.
A cirurgia é muitas vezes a única alternativa para tratar tumores que começam como um pequeno inchaço. É que a maior parte dos pacientes só chega ao hospital quando já tem complicações. Acompanhe a seguir a história de uma jovem que fez a remoção de um tumor no pescoço que evoluiu durante 3 anos e chegou a pesar 300 gramas. Esta é a Nércia. Jovem de 20 anos de idade, natural de Xai-Xai, província de Gaza. Foi em 2015 que viu surgir um inchaço no pescoço. Começou ainda pequena, depois cresceu de repente. Nércia conta que tem dificuldades para dormir. Por causa da doença, a jovem teve de parar de estudar. E é na escola onde passava constrangimentos. Na escola, toda a gente não ficava feliz comigo. E o que é que tinhas que fazer para não ficar visível o quisto? Amarrava um cascolo, ia para a escola. Mas usar cascolo para esconder o pescoço em breve será coisa do passado. A jovem foi transferida do Hospital Provincial de Xai-Xai para passar por uma cirurgia no Hospital Central de Maputo, da qual espera sair curada. Só quer ficar bem. De acordo com especialistas, depois de uma série de exames, concluiu-se que a jovem tem um tumor que evoluiu de forma muito rápida. Fizemos um estudo ecográfico e tomografia axial computadorizada do pescoço e o PAF, que é uma biópsia com aspiração com agulha fina, onde revelou uma tumoração de aspecto quístico gigante com muitas locas. E nesses casos, a cirurgia é a única alternativa para resolver o problema. Por se tratar do pescoço, a operação é complexa e exige muita concentração. Pescoço, aí temos as veias que vão fazer a sua irrigação à cabeça e, portanto, necessita ser mais conservado para não deixar sequelas. Acompanhamos o processo cirúrgico, que chega a durar até 2 horas. Estão envolvidos no processo 10 profissionais, dos quais 4 são cirurgiões. 4 horas depois da cirurgia, o paciente já pode começar a comer. Mas a recuperação completa depende muito da resposta de cada paciente e pode durar até 3 meses. Esforço físico, não pode carregar coisas pesadas, não pode correr, não pode fazer nenhuma atividade física, praticamente é um repouso absoluto. Isso durante quanto tempo? A média é de 3 meses em repouso. Assim que já me fizeram a operação, já estou a me sentir melhor. Voltamos ao Hospital Central de Maputo 4 dias depois da cirurgia. Encontramos Nércia na enfermaria de otorrinolaringologia, mais animada e feliz com os resultados. Eu sentia dores, porque doía a cabeça, a parte das costas, mas agora me sinto que já está diferente, já não sinto as dores. E é na hora de dormir que mais sente as melhorias. Dormi bem, daqui troco às vezes. Consegues mudar a posição? Sim. E isso antes não conseguias fazer? Não, dormia de um lado. E o sucesso da operação é confirmado pela equipa médica, que fez saber que o tumor pesava 300 gramas e está a ser analisado. Correu tudo bem, o tumor era enorme, pesava cerca de 300 gramas e agora foi para o serviço de anatomia patológica, que é para ser estudado, para se chegar à conclusão de que se era realmente um quisto só ou se tinha alguma outra componente tumoral. Não existem registros oficiais, mas os tumores cuja causa não é genética são cada vez mais comuns no país e na cidade de Maputo em particular. As mulheres são as menos afetadas. O sexo masculino é o que é mais afetado. Crianças e adultos jovens é que nos têm aparecido. Nos idosos já não. Os tumores podem surgir em qualquer parte do corpo. Não existe uma forma específica de preveni-los, mas os especialistas alertam que é preciso manter-se vigilante e ao primeiro sinal de um caroço, nódulo ou inchaço, por mais pequeno que seja, é preciso procurar por ajuda médica.
O porta-voz da Renamo volta a contrariar o discurso do MDM sobre o uso do nome do edil DVC Mango. José Manteigas diz que a Perdiz não precisa de usar o nome de ninguém porque se garante. Manteigas falava em Inhambane na cerimónia de apresentação de 2 cabeças de lista. A partir de hoje é trabalho e mais trabalho. Os depoimentos foram feitos este sábado pelo porta-voz do maior partido da oposição, que se afasta das acusações do MDM feitos na Beira sobre o uso do nome do edil daquela cidade como forma de granjear simpatia do eleitorado em outubro próximo. José Manteigas falava em Quicico durante a cerimônia de apresentação pública dos cabeças de lista daquela autarquia e do município da Machixe. O MDM, se teve espaço neste país, foi porque aproveitou-se da ausência da Renamo nas últimas eleições autárquicas para ocupar o espaço da Renamo. Portanto, se alguém usou a imagem do outro, foi o MDM que usou a imagem da Renamo para poder valorizar-se durante alguns anos. Mas agora, porque o dono do poder já chegou, então a Renamo está lá e ninguém está a usar. Aliás, quem precisa do outro não é a Renamo, talvez é o MDM. Os 2 candidatos já definem prioridades caso vençam o escrutínio de 10 de outubro. Degradação do próprio município não está bem, estrada, água e energia. Isso é muito mesmo prioritário. A nossa estratégia é contarmos com todos, com todas as forças vivas da sociedade para podermos arrancar das mãos da Frelimo. Que os mendigos que dormem na estrada terão uma casa especializada para serem cuidados. Não restam dúvidas que os pobres, os doentes nos hospitais terão melhor tratamento. Ainda sobre as garantias de vencer nos 5 municípios de Inhambane, a Renamo diz que o povo sempre votou, salvo as fraudes do partido no poder. Momento para uma curta pausa. Mas antes, já a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 15. Para Seixais, espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 18. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 20. Seguimos para a zona centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 14. Para Tete espera-se 34 graus de máxima, 21 de mínima. Climane com 30 graus de máxima e 18 de mínima. Já para a zona norte do país, concretamente na cidade de Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 18. Para Pemba, 28 graus de máxima, 20 de mínima. E por fim, Xinga poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 11. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Porto no Jornal da Noite. A União Desportiva de Songo empatou a 1-1 com Al-Masri do Egito em jogo da 5ª jornada da fase de grupos da Taça CAF e está fora dos quartos de final da prova. Foi um bom jogo perante uma boa equipa. Entramos para esta partida condicionados, dada a ausência por lesão e outros fatores de alguns dos nossos jogadores. Contudo, soubemos segurar a pressão do nosso adversário e conseguimos um empate precioso perante uma equipa bastante forte. Desejamos boa sorte à União Desportiva de Songo. Fizemos dentro daquilo que eram nossas possibilidades para ganhar o jogo. Não conseguimos por culpa do próprio adversário. É certo que em alguns momentos de jogo a equipa adversária esteve na mão de cima por uma questão de gestão de esforço, porque estamos há quase um mês a fazer domingo, quarta. Esperávamos que respeitassem esta semana não termos nenhum jogo na quarta para ver se vinhamos aqui com outra frescura, mas acabamos fazendo o jogo na quarta-feira, com esta sorte também foi muito puxado.
mas tenho que dar parabéns aos jogadores pelo esforço que tiveram. Meio de Climane recebeu e perdeu diante da ANH por uma bola sem resposta. A partida foi a primeira das 3 que os trabalhadores devem realizar em casa, à porta fechada. Tarde de domingo, partida a portas fechadas por decisão da Federação Moçambicana de Futebol, na sequência das escaramuças verificadas antes do início do jogo, envolvendo as formações do 1º de Maio e do Testafrica do Chimoio. Aos 10 minutos, Ismael, com tudo para fazer golo, simplesmente desperdiça a oportunidade. ANH não cruzou os braços, efetuou jogadas de contra-ataque para furar a baliza dos operários. Ismael volta a criar perigo na baliza do ANH. Nesta jogada, o atacante Moza do ANH faz jogada perigosa, mas valeu a atenção do defesa do 1º de Maio. As duas equipas puxavam o esférico como forma de chegar ao golo. É o fim da primeira parte. No reatamento, os operários fazem perigo na baliza dos hidrocarbonetos. Rui, nesta jogada, do lado esquerdo, faz o cruzamento para Beto Maravilha, mas este perde a oportunidade de marcar. Porque quem não marca arrisca-se a sofrer, mesmo ao apagar das luzes. Nhama recebe a bola vinda de cruzamento do lado esquerdo e coloca a bola nas malhas. ANH 1, 1º de Maio 0. Os 3 pontos foram bem recebidos pela ANH. Embora o 1º de Maio também não facilitou na sua casa, sem público, fez o seu espetáculo, da mesma forma que a ANH também conseguiu responder em todas as versões. Quando fosse para atacar, atacou muito bem. Falhamos muitos lances de que poderia favorecer os lances de gols e cometemos um erro, foi aquilo que deu. Já o Costa do Sol e o Clube de Chibuto empataram a uma bola na tarde deste domingo, em partida da 22ª jornada de Moçambola 2018. Os golos foram apontados nos primeiros 6 minutos. Ainda procuravam posições as duas equipas quando surgiu o golo aos 30 segundos. Distração da defesa canarinha a deixar Sunday na cara de Girugo a abrir o ativo. Não ficou abalada a turma canarinha e foi à procura do empate, que chegou 6 minutos depois. A defensiva dos guerreiros procurou pelo fora de jogo, mas Isaac estava em linha e não desperdiçou. Aos 18 minutos, Cibale teve a reviravolta aos pés, mas displicente fez o mais difícil, atirar por cima. Voltou a ter mais 2 oportunidades flagrantes, o Costa do Sol, de desfazer um empate. Primeiro por Cibale, que rematou ao lado, e depois por Nilton, a rematar frouxo para as mãos de Chando. A fechar a primeira parte, os jogadores desentenderam-se num lance e o árbitro mostrou apenas uma cartolina amarela. A segunda parte iniciou tal como a primeira, com Chibuto a chegar ao ataque canarinho e a pedir penalti neste lance, em que um jogador do Costa do Sol desvia a bola com a mão. Antônio Monguambi deixou passar. Depois teve que ser Girugo a evitar o golo de Gregório, com uma palmada para fora. Ao minuto 81 houve o caso do jogo. Confusão na área do Chibuto, com Bulo a aparecer a atirar ao fundo das malhas. Afinal, Antônio Monguambi já havia interrompido a jogada e na reposição rápida o Chibuto criou perigo, mas o seu avançado foi encontrado em fora de jogo. Acaba por ser um jogo equilibrado. O empate acho que foi meritório para as duas equipas. Acho que nenhuma nem outra equipa, por aquilo que trabalharam, por aquilo que demonstraram em campo, mereciam perder. É aquilo que é a minha opinião. Penso que foi um jogo muito equilibrado, para quem esteve aqui com uma intensidade de jogo muito alta, mas penso que o resultado acaba sendo justo para aquilo que as duas equipas fizeram. As duas equipas voltaram a dividir pontos, tal como aconteceu nas últimas 2 partidas realizadas. É praticamente todas. Na outra partida da tarde, o Sporting de Nampula recebeu e venceu o Testafrica do Chimoio por 2-0, quebrando o jejum de 4 jogos consecutivos sem vitórias. O Zeras Mohamed ainda sonha com a manutenção no Moçambola.
Temperatura amena e própria para a prática de futebol. Sporting de Nampula e Test África de Chimoio entram no campo 25 de junho em Nampula com ambições muito claras. Mas quem esteve menos claro foi o guarda-redes do Test África, que aos 3 minutos viu cartão vermelho. Na sequência desta agressão ao jogador do Sporting de Nampula, e a equipa ainda sofreu uma falta. Chamado a cobrar, o jogador do Sporting chutou para as nuvens. Aos 7 minutos, mais um lance, mas mal calculado pelos donos da casa. 3 minutos depois, o Sporting volta a desperdiçar uma oportunidade ímpar de inaugurar o marcador. O Test África deu o primeiro aviso à navegação aos 19 minutos, num remate bem defendido pelo guarda-redes do Sporting de Nampula. Envolvidos 23 minutos, os jogadores do Sporting reclamam um penalti neste lance, só que o árbitro não teve o mesmo entendimento. Das poucas vezes que o Test África chegava à baliza adversária, fazia remates de perigo, tal como este aos 41 minutos, mas o dia parecia não bom para os visitantes e foi-se ao intervalo com um nulo no marcador. A segunda parte abre com o golo do Sporting de Nampula, logo no primeiro minuto, por intermédio de Rashid. Galvanizados e com o público a puxar pela equipa, Gildo faz o segundo golo. No minuto 39, o Sporting de Nampula podia ter dilatado o resultado, mas uma atrapalhada à boca da baliza fez com que o jogo terminasse com os 2 golos sem resposta. Penso que hoje eles estiveram bem, conseguiram fazer um jogo que aproxima-se realmente daquilo que eu penso que devem ser as minhas equipes. Um futebol prático, tecnicamente bom. Jogaram com poucos toques na bola, conseguiam chegar com muita facilidade ao último reduto adversário. Penso que isso acabou confundindo o Test África. Enquanto houver possibilidades, não atiraremos a toalha. Quando já não tivermos possibilidades, iremos aparecer em público e dizer que o Sport desiste. Tivemos o problema de vermelho do guarda-rede. Eu não sei se os jogadores não estiveram preparados psicologicamente para aguentar aquela situação. Começamos a correr de um lado para o outro, começamos a jogar mais com o coração que a cabeça, e o adversário aproveitou-se nisso, começou a jogar um bom futebol e nós pura simplesmente não aparecemos. Já são conhecidos os vencedores do Norte que vão representar a região na Gala Nacional do concurso Vodacom Turma Tudo Bom, a realizar-se em novembro na cidade de Maputo. A Escola Arco-Íris de Campo Delgado, nas Olimpíadas Académicas, nem da Fonseca do Niassa no canto, New Star também do Niassa na dança e Gemima Albisto de Nampula na representação, são os apurados da região norte à Gala Nacional do concurso Vodacom Turma Tudo Bom. Os vencedores dizem-se felizes e prometem surpreender nas próximas fases. Simplesmente louve. Lá vai o comboio. Preparada, tenho certeza que vou vencer, vou continuar a lutar, a conquistar os meus sonhos. Eu estou muito feliz porque dentre vozes espetaculares sair a minha, para mim é um grande privilégio representar todo o Norte e desde já agradecer a todos, agradecer a Deus primeiramente e agradecer aos meus pais. Tivemos um bocado fraco, mas dessa vez vamos melhorar, vamos dar mais garra e vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. Os organizadores e a equipa de júri reconheceram o talento e o conhecimento exibido, mas mesmo assim não deixaram de apelar para muito trabalho. Pemba é um destino turístico por excelência. Para além das lindas praias, há gente que conquista as pessoas através da cozinha. Conhece o chefe de cozinha que faz sucesso num hotel de onde se pode ver baleias e um pôr-do-sol espetacular. Eu vou fazer uma receita super espetacular, um prato
atendendo em consideração que a nossa casa está perto da praia, então vou fazer um bife, um tornidor de novilho com molho de camarão, né, que é muito bom. E eu agora vou fazer o plano de corte, vou cortar a carne, uns nacos de filete, temperar com sal e vai na grelha. O que identifica o hotel é a cozinha, porque a cozinha é o coração da casa, do hotel, e que fora a nossa base é gastronomia, é cozinha internacional, a gastronomia mediterrânea, mas temos juntado o útil ao agradável, que é a cozinha tipicamente moçambicana. É das mãos de um moçambicano que vai se conquistando o coração dos clientes neste hotel de capital português. O chefe Bila deixou a cidade de Maputo para se fixar em Pemba, um dos maiores destinos turísticos. O nosso restaurante tem sido a nossa porta de entrada. Temos, de facto, um chefe de cozinha que tem abrilhantado a nossa abertura e tem corrido, desse ponto de vista, tem corrido muito bem. Tem corrido muito bem neste lugar, situado numa zona privilegiada, na terceira maior baía do mundo. Seja da janela do quarto, da esplanada ou mesmo do restaurante, pode-se descobrir o mundo que o mar esconde. Prova disso são as baleias que por essas alturas do ano vêm de zonas frias para se reproduzirem nas águas quentes do Oceano Índico. E quando o espetáculo não vem da terra, do espaço vê-se outras maravilhas. Estas fotografias retratam o pôr do sol, visto do mesmo ponto, em dias diferentes. É tudo no Jornal da Noite. Infelizmente não teremos hoje o espaço Grande Plano, mas convido-o a acompanhar o programa Pontos de Vista. Boa noite e uma excelente semana laboral.